Empreendedores, a valorização do homem no mundo dos negócios. Jornalismo Bandeirantes, qualidade de informação. Apresentação, Afonso Ritter. Empreendedores dessa semana tem como convidado Estevão Loic, ou como se diz, Leuco, aqui no Brasil. Ele é o empreendedor da Loic IHP, Inteligência Hidropneumática. Dito assim, as pessoas vão dizer isso aí é uma fórmula química. Não, o produto é muito interessante. Os produtos da Loic ou da Leuco são bem interessantes e tem uma inovação que chama atenção e que é uma inovação mundial. Não existe similar, porque tem uma utilidade muito grande. É uma espécie de band-aid, claro, mecânica, né? Para consertar mangueiras hidráulicas. Em vez de trocar a mangueira, fazer um monte de coisas, e depois ele vai explicar, simplesmente chega no buraco, corta aquele buraco e faz o conserto com o band-aid mecânico. Mas o Estevão, naturalmente, tem uma história pessoal muito interessante, um rapaz novo, né? Você é de Porto Alegre, você é de família de empreendedores, como é que tu situas nessa história? Sim, sou de Porto Alegre, comecei a trabalhar com meu pai desde os 14 anos na indústria do meu pai. O que ele tinha? Ele tem até hoje uma indústria de peças para máquinas rodoviárias de grande porte. Hoje ele se mudou, está no Distrito Industrial da Restinga, e a família toda, cada um faz um tipo de coisa, né? Daí o pessoal fala assim, nós somos uma família de 7 irmãos. E o pessoal fala que eu tenho um irmão que é gênio, um que é muito inteligente, outro que é inteligente e eu que sou o criativo. Então, assim, cada um faz alguma expertise nesse ramo hidráulico e de máquinas industriais e rodoviárias. O que vocês fizeram para começar tudo? Bom, a minha empresa começou quando eu trabalhava com meu pai e nós tivemos a oportunidade de comprar um departamento de mangueiras hidráulicas de uma outra grande empresa que desativou esse setor. Então, nós compramos, começamos a trabalhar e só que eu queria clientes mais exigentes, como químico, petroquímico, e aí eu resolvi então abrir minha própria empresa, fui emancipado para dar foco na área hidráulica e pneumática. Já no quarto distrito tudo, né? Isso, ali na Beirute, atrás do DC Navegantes. Mesmo a empresa que vocês compraram também estava começou ali, lá e depois que meu pai cresceu, precisava mais espaço, foi para o Distrito Industrial da Restinga. Uhum. E o que vocês fizeram? O que tu fizeste quando começaste a empresa? Quando eu comecei... Começou com o teu nome? Começou com o meu nome, né? Ali que Inteligência Hidropneumática. A princípio nós atendíamos só esses pequenos clientes, o agricultor, um dono de reta escavadeira, mas aí a gente começou a se especializar, botar produtos de ponta para começar a atender os mercados mais exigentes, como o automotivo, a indústria química, petroquímica. Hoje eu tenho inclusive uma unidade dentro do polo petroquímico lá para atender as empresas do entorno do polo. Com o quê? Com mangueiras e conexões de inox. Uhum. Entendeu? Nós temos então uma pequena... Do carro também se usa a mangueira do carro? Tem muita mangueira automotiva que a gente faz, mas o nosso foco é as máquinas que fazem o carro. Entendeu? As grandes prensas, toda a parte fabril, a parte mais de linha de produção. Vocês começaram há 16 anos isso? 16 anos atrás. Uhum. Mas então começamos a ganhar então um mercado. Mas no ano de 2010, Afonso, foi um ano que para nós foi um pouquinho meio complexo. Entrou grandes concorrentes e atacadistas, vamos dizer, e o nosso mangueiras hidráulicas meio que tornou um commodity. Quem tinha o menor preço vendia. O mercado meio que estava mais pelo preço, não pela qualidade. E aí foi um ano que a gente teve que reavaliar o negócio. Então nós sentamos e o que a gente podia inovar? E esse produto que a gente desenvolveu sempre foi um apelo muito grande, porque
quando rompe uma mangueira, e às vezes se ela rompe numa empilhadeira, no trânsito, como acontece, ou até uma carregadeira que está fazendo uma obra, um viaduto, rompe a mangueira, ou ele tem que tirar aquela mangueira, isolar a área, sai óleo no chão, tem que ir atrás de uma loja, ou a loja não tem aquela mangueira específica, porque é uma infinidade muito grande de terminais que vai nas pontas. Então, assim, tem que haver um dispositivo para sanear esse problema momentaneamente e terminar o serviço e depois fazer o reparo. Então, nós desenvolvemos o Castor, que é um dispositivo emergencial de mangueiras hidráulicas. Castor? Porque o segredo desse dispositivo é o dente que aperta a mangueira para segurar a alta pressão do óleo, mas não romper a mangueira. E o Castor, o bichinho, ele é um bicho que ele tem uns dentes fortes, ele derruba uma árvore, ele muda até o curso de um rio. É um animal que eu sempre admirei muito. E aí é o logo desse produto, eu botei o logo do Castor, que ele tem essa finalidade, é o dente muito forte. Só que o Castor de vocês não rompe, não? Não, ele não rompe. Ele chega essa é a diferença do Castor bicho. O nosso é mais manso. Ao vocês chegarem a isso, como é que foi da tua cabeça que surgiu ou você se cercou de pessoas e empresas? Então, aí esse projeto geralmente necessita um grande recurso financeiro. Então, surgiu uma oportunidade do Sebrae, sempre eu fiz inúmeros cursos do Sebrae, de gestão, de qualificação em geral, e teve um edital de inovação, que se chama Inova RS, que dava um volume de dinheiro, de recurso bem interessante, que é uma subvenção econômica, ou seja, um recurso não reembolsável. O pessoal entender assim, aquele dinheiro que tu gasta, mas não precisa devolver. No popular se diz a fundo perdido. A fundo perdido, justamente. Eu falei, e só que é uma coisa muito complexa, porque eu sempre falo que às vezes eu nos grupos de empresas, assim, que eu dou uma espécie de assessoria, ou até algumas palestras que eu já fiz em empresas, eu sempre digo que um recurso desse tem que cuidar melhor que o dinheiro nosso, porque esse dinheiro é auditado, cada centavo, então tu tem que mudar a empresa quando tu ganha um edital desse. Tu tem que ter quase uma contabilidade paralela. Mas, enfim, nós então ganhamos esse projeto, esse recurso. Eu fiz uma parceria com a empresa chamada Duo Engenharia Criativa, que é uma parceria que está até hoje com nós, que é uma equipe de engenharia, bem dizer, focada em inovação, em projetos novos, desde o começo, testes, patentes, e a Duo Engenharia está até hoje com nós. Então lançamos esse produto. Hoje a gente já vende a nível de Brasil, e também um curso de internacionalização do Sebrae que a gente fez, que se chama Qualimundi, nos preparou para internacionalizar a empresa. Então esse ano fizemos bastante viagens internacionais em Houston, Aberdeen, Noruega, a Índia também, e também na Escócia. Já deixamos a amostra desse produto em vários países, e alguns já demonstraram interesse, e já estamos com uma sutil tratativa de começar a exportar esse produto mundo afora. E quais foram os cuidados para que ninguém roubasse a ideia? Eu sempre digo, Afonso, que a propriedade intelectual é muito comum hoje em dia. Muito comum, e tem alguns países que realmente não respeitam, não respeitam, mas tem muitos países que têm um grande respeito pela propriedade intelectual, mas a patente tem que ser bem feita. A patente, eu sempre digo, é um papel de parede ou é uma patente forte. Tu tem que fazer com um escritório que tem essa capacidade, esse know-how, e o nosso segredo é que a nossa engenharia interage com o escritório de patentes. Então, eu acredito que as nossas patentes são muito bem escritas. Você naturalmente fez também em outros países. Sim, né? Fizemos em alguns outros países. 2 anos atrás, ano passado, participamos de outro edital de inovação, agora aqui do estado do Rio Grande do Sul, chamado FAPERGS, de um outro projeto que vai ser lançado daqui a 2-3 meses, e já fizemos a patente, já estamos depositando para os próximos dias, que vai ser um produto também inovador, que é um adaptador hidráulico que faz qualquer tipo de rosca. É um produto que eu falo aqui em primeira mão, que já daqui a uns 2-3 meses acredito que já vai estar no mercado. Uma espécie de emergência da emergência. É a emergência da emergência.
Se for no interior, por exemplo, em algum lugar que não tenha grandes grandes acessos diferentes. Como por exemplo, assim, na área agrícola, Afonso, às vezes a porteira da fazenda está a 50 quilômetros da própria cidade, entendeu? Então, longe, sem recurso, às vezes é um sábado, às vezes é um domingo, às vezes é fora de hora. Por exemplo, hoje o mercado agrícola, o pessoal trabalha 24 horas por dia. E passou das 6 horas, às vezes é evidente que o pessoal, se o cara tem alguma proximidade com uma loja, pode ter o celular, mas é aquela coisa, nada melhor do que tu resolver em 5 minutos, e basta abrir uma caixa de ferramenta. E nessa situação atual de clima, né, muita gente trabalha não só de dia, mas de noite também, no plantio de arroz, por exemplo. Exato. Hoje a tecnologia que tem as colheitadeiras, elas trabalham 24 horas por dia e não pode parar. Eu anunciei no começo de que você está vendendo um produto inédito no mundo. Sim. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu estou mentindo ou não? Não. Mesmo porque para ganhar um edital de inovação a gente tem que ter ali o mérito da patente, né? Então tem que ter uma pesquisa bibliográfica, mas a minha pesquisa foi o seguinte, eu peguei e tive a ideia através de uma necessidade latente e fui na Feira de Hannover, onde tu sempre faz a excelente cobertura lá na Feira de Hannover. Daí eu fui lá no ano que tem a parte das hidráulicas, mangueiras hidráulicas, né, que é um ano sim, outro não, e eu fiz uma varredura em todos os principais players e não tinha. Então eu falei assim, não, aqui que é o melhor de Hannover é aquilo que a gente não vê, que aquilo dá para inovar daí. Porque mais ou menos o que tem nesta área, né? Tá em Hannover. O que é de melhor tá lá. Se não tiver, Se não tiver lá, tu teve uma ideia inovadora. Não existe. Né? Não existe. Mas eu queria saber, mas isso nós vamos falar daqui a um pouco, do Estevão Loic, o Leuk, da Loic, o Leuk IHP. Como é que surgem essas inovações na tua cabeça? Né? Porque, de qualquer maneira, você se socorreu, mas o começo de tudo tem que ser o empreendedor. Mas isso nós vamos falar na segunda parte do programa. Nós estamos conversando, como eu disse, com Estevão Loic, da Loic IHP. O intervalo e voltamos a seguir. Empreendedores. Apresentação: Afonso Ritter. Nós estamos conversando com Estevão Loic. Todos conhecem por Estevão Leuk. Ele é da empresa chamada Loic, ou Leuk, IHP, Inteligência Hidropneumática. Mas como vocês viram, o nome é até muito pomposo, mas os produtos que ele faz são muito simples e especialmente muito úteis. São tão úteis que ninguém ainda antes teve ideia de fazê-lo, que é uma espécie de band-aid para conserto de mangueiras hidráulicas. Como é que, Estevão, como é que surgem as ideias, né, para ti? Tu é um criador, um inovador, enfim, né? Pois é, Afonso, essa aí até foi uma pergunta de um trabalho que o ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Arthur Lorenz, que ao meu ponto de vista foi um dos melhores secretários que o Rio Grande do Sul teve, ele fez um trabalho que ele pegou 12 pessoas mais inovadoras que chamavam a atenção dele, que passou dentro do mandato dele. Então, ele me entrevistou e o que chamou a atenção de ele me escolher foi 3 fatores. Uma, que eu sou uma pequena empresa. Outra, que eu sou do comércio. Geralmente quem inova é a indústria. E o terceiro, que eu não vim da academia. Eu até comecei engenharia, mas desisti porque achei muito difícil. Então, mas tem um irmão também que é engenheiro, que é o meu guru. Então, sempre quando eu me aperto, o meu irmão sempre também tá perto aí para me socorrer alguma parte de cálculo, alguma coisa do gênero. É o self-made man, como se diz, né? Então, ele fez esse trabalho, que eu acredito que ele vai editar em livro, alguma coisa do gênero, e uma das perguntas foi essa: como é que vinham as ideias? E as ideias, para mim, sempre vêm da necessidade. Até uma resposta muito simplista que eu dei, vem da necessidade. Porque às vezes tem coisas latentes que precisam uma solução. E a solução tu faz com uma inovação. Uma pergunta que se faz necessária, como tu estás dando muita ênfase a esse produto,
que eu chamo de band-aid para conserto de mangueiras hidráulicas, vocês, naturalmente, a empresa não vive apenas de um produto, não colocou todos os ovos na mesma cesta. Não. O que vocês fazem mais ainda? Depois podemos voltar novamente a esta questão, Sim. porque tem outras coisas ligadas a ela, né? Nós tentamos fechar o cerco hoje de tudo que é hidráulico e pneumático. Nós não somos os maiores e nem temos o maior estoque, mas nós temos certeza que temos maiores mix de produtos. A gente tem produtos, mangueiras pneumáticas, mangueiras hidráulicas, mangueiras de alta pressão, de baixa pressão, de média pressão, mangueiras atóxicas para cerveja, para vinho. Hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está uma onda muito grande dos cervejeiros artesanais. Sim. Nós sempre temos desenvolvendo alguma coisa, algum engate rápido, alguma serpentina de inox, tubos, algumas coisas que dê facilitação do pessoal produzir cerveja em casa. E usa muito mangueira, de alta pressão, de alta temperatura, para onde passa a cerveja quente, mangueira tóxica para não contaminar o produto. Atóxica. Né? Isso. Então, nós fechamos todos os mercados. Onde é que dá para comprar isso? Vocês têm uma loja? Nós temos uma loja na rua Beirute, 136, que é atrás do DC Navegantes, do bairro Navegantes. Então é bem fácil de chegar, nós temos um estoque, trabalhamos das 8 às 6 todo dia. E vocês têm um site, Sim. Você atua na área das redes sociais de hoje? Com certeza, www.leuc.com.br. Ali está todos os nossos produtos, tem bastante história, inclusive bastante reportagem de produtos Facebook, que a gente fez. Provavelmente também. Facebook, Leuc HP. Ali está todos os nossos produtos, a nossa história. Inclusive, já estamos repaginando a nossa página da internet. Daqui a 2 meses, no máximo, já vamos ter uma home. Qual é a estrutura que vocês têm de comercialização, né, do produto? A estrutura, hoje, nós estamos com 8 funcionários, sendo 2 que atuam no polo petroquímico, na nossa filial, e 6 aqui em Porto Alegre. É uma empresa super enxuta. É uma empresa enxuta. Esse é o nosso enfoque. Mas se de repente no Amapá querem um produto de vocês, eles descobrem vocês? Descobrem, a gente vende hoje a nível de Brasil, a gente despacha, a gente tem uma logística bem interessante, o pessoal é ágil. Manda por Sedex, inclusive nós vamos mais uns meses também começar a botar o e-commerce aqui no nosso site. Vem muita venda pelo site hoje. Ah, tá. Hoje, se botar, inclusive... E dá para comprar pelo site? Sim, não, é por e-mail. Manda um e-mail, faz a cotação, a gente responde. E hoje, tanto que se botar no Google não tem ainda uma estrutura de loja virtual. Não tem um e-commerce ainda. Eu posso pagar com boleto? O nosso próximo projeto é fazer o e-commerce. Uhum. E hoje, se botar Mangueiras, Porto Alegre, ali no Google, aparece em primeiro. Então, o nosso site ele é bem requisitado. Uhum. E quais são, quer dizer, na verdade vocês atuam mais em máquinas industriais, agrícolas, como é que é? Esse que é o grande mercado de vocês, né? É o grande mercado de manutenção. A indústria tem as máquinas têm mangueiras, as máquinas têm correias, tem automação pneumática e quando dá a reposição, a gente entra repõe o produto preventivo, às vezes remediativo, enfim. Vocês não têm... precisa ter alguma mão de obra especial? Nós temos uma unidade móvel, inclusive, um pequeno laboratóriozinho que a gente bota na caminhonete, que a gente faz as mangueiras também, se é um volume maior, que tem que fazer a mangueira, não consertar o do Castor. A gente tem uma máquina portátil, que é uma máquina também, aqui em Porto Alegre, pelo que eu sei, só nós temos, que a gente faz a mangueira do local com a bateria do carro. Agora... A gente entra dentro da indústria com a caminhonete e faz as mangueiras dentro da próprio cliente. A Leuc, a Leuc, é uma indústria ou é um comércio? É um comércio inovador, eu vou dizer assim. Porque vocês não fazem o que vocês vendem? Não, a gente só distribui. O máximo que a gente manipula as mangueiras vêm em rolo, a gente corta as mangueiras e grimpa as extremidades. Industrialização. É uma pequena manipulação, não chega a ser uma industrialização. Então, assim, o nosso KNAI é comércio. Mas nós, cada dia, estamos migrando mais para a inovação. Inclusive, a inovação hoje eu digo que cresce mais que a empresa. Nós estamos migrando nos próximos meses para o Tecnopuc de Viamão,
que é um ambiente fantástico para tanto uma empresa startup quanto uma empresa do maior porte, principalmente empresas que trabalham com mercados exigentes como petróleo e gás. O Parque Tecnológico de Viamão é fantástico e é lá que a gente vê todos os componentes para dar vazão à nossa inovação. Exagerando um pouco, vocês não põem a mão na graxa, vocês põem a mão na cabeça, no cérebro, né? Mais ou menos nessa linha de raciocínio aí a gente... Não, porque isso é importante a gente ter em conta, cada vez mais surgem empresas hoje, as startups são casos típicos, uma bela de uma ideia, mas fica muito mais no trabalho intelectual, ou seja, de vender patente, enfim, é mais para esse lado. Mas só que vocês também estão no lado comercial também, vocês vendem produtos físicos também, evidentemente também, isso, não? Mas E como é que fica a questão do sigilo, né? Porque, digamos, esse produto... Você não tem no mundo, vocês se cercam de segurança, com patentes, no Brasil e fora dele. E as empresas, as indústrias que fazem o produto, qual é a relação que vocês têm com eles? Né? É sempre um risco. Nós temos um acordo de confidencialidade, que é um acordo bem feito, que no momento que a gente precisa de um parceiro para desenvolver algum componente para a nossa inovação, esse parceiro tem que, esse fornecedor tem que ler, assinar, para nós darmos as informações necessárias para ele interagir com o nosso projeto. Outro ponto favorável de estar dentro de um parque tecnológico é justamente o sigilo. Porque daí tu não tem o trânsito de pessoas lá, é aquele trânsito que é da tua equipe. Que não é ainda a situação atual, mas não é a situação daqui a um pouco. Nós temos hoje uma sala de P&D dentro da empresa, que cada dia está menor a sala, e nós estamos hoje, isso é um problema muito, que às vezes tem pessoas que não é do projeto que está ali, mas desde da nossa parceira, do engenharia, quanto os próprios funcionários da minha empresa, todos assinam um termo de confidencialidade. Vocês estão num setor que é o futuro digamos, do mundo? A inovação? Hoje, Afonso, eu sempre digo assim que não é para a empresa crescer, ela precisa inovar. Hoje, se ela quiser se manter viva, ela tem que inovar. Porque hoje o comércio ele está muito massacrado, porque eu sempre digo que a internet hoje transformou o mundo num bairro. Isso aí. Então, se alguém quer comprar alguma coisa, maior quantidade, hoje todo mundo cada dia está comprando mais na internet. Então a loja física está sofrendo muito. Então todo o negócio... no preço, né? No preço, tudo. Porque a loja virtual ela não tem espaço físico, ela tem só um CD, ela pode estar aqui, pode estar bem menores. Custos bem menores, inclusive tem pessoal que compra de outros países que chega mais rápido que comprar do Brasil. Então inovar hoje não é um diferencial para a empresa, é uma necessidade. Uhum. Só que hoje também tem aquele jargão, antes falava, minha empresa tem a solução, minha empresa é inovadora, mas a empresa tem que ser inovadora mesmo, não só melhorar, fazer em produtos, ela pode melhorar em processos. Uhum. Uma ideia que eu estou tendo junto com um grupo de empresas no qual eu faço parte, que é RS Óleo e Gás, que nós vamos viabilizar um conselho das empresas no formato de uma grande corporação. Então, uma empresa, se ela for... Hoje, o empresário é muito sozinho, Afonso. Então, às vezes ele toma uma atitude, ele não fala com ninguém, muitas vezes ele erra. Ele pode ser especialista em tudo? Né? Então, a minha empresa, por exemplo, vai ter uma equipe de 3, 4 empresários com outra visão e, principalmente, em setores que eu não domino. Por exemplo, se eu sou fraco de serviço, eu vou ter um empresário que vai a cada 2 meses lá, nós vamos discutir sobre serviço, onde eu sou fraco. Ou, de repente, finanças, ou logística, ou até parte de TI. Sem grandes custos. Sem grandes custos. E eu, simultaneamente, vou ser conselheiro em outra empresa, vou falar sobre inovação, aquilo que eu sou bem forte. Então, nós vamos formatar como uma empresa que tem essa expertise, que inclusive tem... credenciada pela Fundação Dom Cabral, que nós vamos fazer esse produto novo, que eu acho que vai ser também uma inovação. Em rápidas palavras, tu está gostando de fazer o que estás fazendo? Eu sempre digo que eu sou um entusiasta de tudo que eu faço. Cada dia eu sou, mas é aquela coisa, para mim entusiasmo tem que ter suor. Aí é o componente
Perfeito. Tá aí a história de Estevão Loic, ou Estevão Leu, como dizem aí no mercado. O empreendedor da Loic IHP, Inteligência Hidropneumática. Como vocês veem, menos na graça e mais no intelecto. Esse é o rumo desta empresa que contou uma bela história hoje nesse programa Empreendedores, que tem na central técnica Elisandro Pio, na mesa de áudio Norival Santos, na gerência de jornalismo Guilherme Baumhart, na direção de jornalismo Renato Martins, na direção geral do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul de Leonardo Meneghetti. Graças pela atenção, até o próximo sábado, sempre às 10h30 da manhã, com horários alternativos à noite. E sempre com uma nova história de sucesso de um empreendimento gaúcho. Muito obrigado e tchau!